trânsito de uma parceria entre a Bodiva e o Clube da Misha. Hoje estamos aqui nos escritórios da Bodiva e abordaremos o tema sobre a capitalização em bolsa do Banco Caixa Angola. Acompanhem-nos. Para começar, eu gostaria aqui de falar com o Raul Diniz, coordenador do Departamento de Negociação da Bodiva. A Bodiva, nós tivemos conhecimento, foi constituída em 2014, já tem 8 anos de experiência e queria que nos contextualizasse um bocadinho o que é que a Bodiva faz, quais são os principais objetivos dentro do mercado angolano. Excelente questão para a primeira pergunta, Sofia. A Bodiva é de facto um parceiro estratégico das agentes económicos, não só do Estado, mas também do setor privado, e é em função disso que temos estado a dinamizar não só o mercado de dívida pública angolana, onde o principal emitente é o Estado, mas também agora, depois da aprovação da Lei 10/14, que aprova as leis de privatizações e reprivatizações, a Bodiva tem estado aqui engajada com os principais bancos comerciais. Aconteceu em junho a privatização de capital social de 10% do Banco Angolano de Investimentos e agora, neste mês de setembro, vamos então concluir a privatização de 25% de capital social do Banco Caixa Geral Angola. Desde 2014 temos estado engajados em ser o verdadeiro parceiro estratégico do Estado e do setor privado. Em 2014, fazendo aqui um cronograma das principais atividades, inauguramos o mercado de registro, depois outro marco importante atingido em 2018 foi a abertura, digamos, das emissões das obrigações privadas do Standard Bank Angola. Portanto, já tivemos emissões de obrigações em 2018 do Standard Bank Angola. Em 2021, modernizamos o sistema de negociação para permitir mais informações aos investidores e mais informação também aos traders das salas de mercado, reduzir o risco operacional. Foi em 2021 que demos um grande passo na dinamização e consolidação do mercado de capitais, com a primeira privatização de um banco público, refiro-me ao BCI, onde foi vendido 100% das ações a um investidor estratégico identificado. Agora, em 2022, como há pouco referi, materializada a operação de venda de 10% de capital social do Banco BAI, também em 2022, no mês de setembro, a consolidação da operacionalização de abertura de capital de 25% do Banco Caixa Angola para investidores privados. Portanto, ambas as operações, refiro-me a do BAI e a do BCGI, naturalmente tinham acionistas Estado que venderam ou alienaram as suas ações para investidores privados. Queremos com isto também fazer com que os investidores privados consigam ter acesso ao mercado de capitais, não só pela dívida pública e outros instrumentos, mas nomeadamente, neste caso em concreto, sobre as ações do Banco BAI, BCGA, e teremos também outras emissões a caminho que teremos tempo para falar durante esta edição do Market Sit-Down. Obrigada. Raul, falou aqui sobre o processo do BAI e do Banco Caixa Geral Angola, e ambos os processos foram processos de IPOs, oferta pública inicial. Fale-nos um bocadinho sobre este processo. A Lei Base das Privatizações considera dois principais procedimentos. Um, que é o leilão em bolsa, que foi o caso do Banco Comércio e Indústria, no ano de 2021, e outro que diz respeito às IPOs, que é as iniciais para Initial Public Offering, portanto uma terminologia inglesa que nós aqui consideramos uma oferta pública de venda. Principais diferenças entre um IPO e um leilão em bolsa. Leilão em bolsa foi o caso do BCI. O que é que nós procuramos? Procuramos um parceiro estratégico. Para a identificação desse parceiro estratégico, o Estado, promotor, neste caso o IGAP, faz uma pré-seleção ou uma pré-qualificação de investidores que estejam interessados na aquisição de 100% do BCI. Recordo que a venda do BCI diz respeito a um lote indivisível de ações. Portanto, vender o banco na sua totalidade. 100% das ações do BCI foram alienadas a um parceiro estratégico. Portanto, no leilão em bolsa, pressupõe-se uma venda em block trade, que é uma venda total das ações. Principal diferença de um IPO: redução no número de investidores e no número de participantes. Se repararmos, o que aconteceu no Banco BAI e aconteceu agora no Banco BCGA, a principal diferença é que no block trade eu vendo a um único investidor ou poucos investidores previamente qualificados. Já no IPO eu faço uma dispersão massiva, onde comunico ao mercado
todos os investidores que preencheram os requisitos de colocação de preço, fizerem suas ofertas dentro do intervalo de preços e no período de subscrição, poderão ter acesso às ações que estiverem disponíveis. Tanto como aconteceu para o banco BCGA e BAE, um IPO, já para o BCI, uma venda mais direcionada, mais pré-qualificada e com uma dispersão muito mais reduzida. E agora vamos falar com Vladimir Borges, que pertence ao Banco Caixa Angola, um banco fundado em 1993, com 29 anos de experiência. Neste momento apresenta, segundo os últimos relatórios de contas, 526 colaboradores. Como é que foi a experiência do Banco Caixa Angola durante o processo, a montagem e a execução do processo de venda de 25% de capital em bolsa? Sofia, foi uma experiência muito desafiante, extremamente desafiadora, exaustiva, mas foi agradável no ponto final. Era algo que o banco estava a preparar-se já há algum tempo. Este processo começou há mais de 6 meses. Tivemos que criar as condições necessárias, primeiro do Frente, o IGAP, a reabilitar o Estado. Tivemos o apoio dos nossos parceiros, a Bodiva, a própria supervisão CMC, os nossos consultores e, por fim, nossos futuros investidores ou futuros acionistas. Mas foi algo que nós nos orgulhamos de ter feito. Vamos ser a segunda instituição a ser privatizada em Bolsa e algo que nos orgulha bastante. E no vosso entender, qual é a vossa expectativa do desempenho das ações em Bolsa? Bem, esperamos e contamos que seja um sucesso essa operação. Tudo indica que irá ser os dados preliminares que temos. Bem, e contamos, isso foi possível graças ao empenho de todos, quer a nível interno e externo. O banco tem pautado sempre para o rigor e transparência nas suas ações e foi o que tentamos fazer com essa operação, informando antecipadamente as condições de acesso, dando toda a informação necessária e suporte aos futuros investidores e, obviamente, colaborando com nossos parceiros Bodiva e o supervisor CMC. Obrigada. Maurício, podia-nos fazer aqui uma diferença, esclarecer o que é o mercado primário e o mercado secundário? Bom, o mercado primário acaba por ser a primeira oferta pública inicial de uma empresa, que é da sigla em inglês IPO, onde as empresas se predispõem a abrir o seu capital de capital fechado para capital público. Isto é que, no contexto económico, imaginemos que hoje temos um mercado de capitais que começa a estar mais dinâmico e, entretanto, com o surgimento da própria Bodiva em si, imaginemos nós o que é uma empresa sem listagem, não é? E então as empresas aproveitam aqui esta oportunidade, que é o financiamento alternativo à banca tradicional, para que, de facto, façam alavancagem no seu capital. Isto é, o capital fechado passa a ser público. Entretanto, este processo de oferta pública inicial tem várias etapas, desde o planeamento, que foi mais ou menos aqui que o Vladimir explicou, que este processo de planeamento passa por a análise que a empresa faz se de facto tem condições em participar, porque traz também a própria visibilidade da empresa em si. A empresa tem que sentar com os seus acionistas e ver se de facto tem condições para que vá para este processo. Entanto, outra questão que a seguir as empresas normalmente fazem é começar a construir as equipas, que é dentro destas equipas que podem surgir os primeiros contactos, nomeadamente com alguns investidores, começar a falar com o mercado, com estas equipas, que tenham o normal, que é a relação com o investidor, que estas equipas têm que comunicar, fazer relação com o investidor.
Outro dos pontos importantes que depois esta empresa vai para o seu registro, ao regulador, CMC, que é necessário que, de facto, o regulador aprove para que esta empresa tenha um prospecto, de facto, ao mercado. Aqui no nosso mercado, e eu, obviamente, é uma questão que às vezes salta-me à vista quando um prospecto vem com emitente e automaticamente intermediário, né? Mas são questões pura e simplesmente a corrigir, penso eu, porque imagina, se eu for emitente intermediário, fico um bocado, não quer dizer que por lei está protegido, tudo bem, mas aquela imagem às vezes um bocado para o investidor quando aquilo está muito feito em house. Mas é esta parte que, de facto, depois do prospecto aprovado, é feita aqui pela parte toda o chamado roadshow, que neste roadshow há uma comunicação, fala-se com o mercado, principalmente para aqueles emitentes, aquela comunicação, daqueles que, de facto, podem ter um apetite maior, como fundos de investimentos, ou fundos de pensões, aquelas empresas que são também investidores institucionais e também reservados ao público em geral, às famílias, etc., que de facto possam estar interessadas. Isto, nesta parte, eu também diria que às vezes nós, por exemplo, corretores, somos vistos só como participantes no mercado de valores mobiliários, mas não a própria empresa em si, por decreto presidencial e pela sua própria licença, tem um escopo de consultoria ao investimento na sua atividade. E penso eu que tem sido descurado isto, porque quando chega esta parte, principalmente do show, também ligam para nós e questionam-nos, olha, como é que está a correr aquilo? E o mercado, pronto, mas como aqui se diz sempre, que de facto o mercado está a amadurecer. Claro. E vamos amadurecendo com essas experiências, vamos comunicando entre nós, entre membros da própria Bolsa, porque o grande objetivo aqui, de facto, é que tenhamos uma bolsa com emitentes, para que de facto haja produtos para as famílias, para as empresas e principalmente para investidores. A outra parte que, de facto, num IPO sobressai é a própria parte do livro de ofertas, que é o chamado book building, que este livro de ofertas é onde se pode precificar, esta empresa vem aqui precificar o valor, de facto, que vai vender as suas ações. E, entanto, depois estamos naquele processo já mais final, que de facto são as equipas de advogados, de auditores, etc., que vão fechar os contratos, a transferência das respectivas ações para poder criar ali aquele modelo de transferência, os auditores a conferirem de facto os números, para que de facto se chegue ao momento esperado que de facto é o próprio IPO em si. No dia da oferta pública, onde todos de facto ficam sempre naquele momento à espera. São processos, aqui na nossa experiência, morosos, principalmente no nosso mercado, sem ainda uma grande experiência. Este processo todo que eu aqui expliquei são processos que podem levar aproximadamente um ano desde, de facto, este planeamento. O que eu há bocado mencionei, que de facto é trazido aqui, é um bocadinho da opacidade. Esta opacidade é pouca comunicação com os outros intermediários, não quer dizer que não participem, mas para nós sentimos que, de facto, que a nossa etapa, e vem aí a nossa etapa a seguir, que de facto é em mercado secundário. Quer dizer, que é a parte toda onde quem já detém, depois da aquisição em primário, não é? Tornam-se acionistas, porque tem ali aquela parte da empresa, estas pessoas podem, pura e simplesmente, com acesso à plataforma que nós temos, chega a parte de nós intervirmos, que é a troca, se de facto alguém que detém ações queira transferir para outra pessoa que detenha capital, quer dizer,
tanto, como eu disse, tanto das famílias, das empresas, que ainda têm as ações, tenciona, diz, olha, eu quero vender as minhas ações e transfere. Isto é o mercado secundário na prática, que são as pessoas a transferir valores mobiliários, neste caso ações, que é a renda variável, e que no nosso mercado estávamos muito habituados à renda fixa, mas a renda variável de facto traz isso, se bem que a experiência agora está-nos a mostrar que quem de facto tem estado a comprar, que é normal quando há esses processos de inícios em bolsa, que as pessoas retenham o máximo durante o longo prazo. Quer dizer que o mercado está a ressentir, mas também vai levar tempo em que as pessoas consigam, e também não temos uma bolsa extensa para que as pessoas em ações já consigam fazer trader. Imagina, as pessoas compram e ainda estão a conservar, né? Porque estão à espera dos dividendos e outras razões que, de facto, o próprio número de emitentes, quando nós tivermos, imagina, uma bolsa com uma listagem de 20 empresas, 15, isto vai, as pessoas vão sentindo, né? As pessoas só vendem quando têm alguma necessidade. Diz, olha, eu preciso de capital por algum motivo e podem, sim senhor, vender, mas nesta fase inicial, e eu acho que é que, às vezes, em mercado secundário, nós ainda nos referimos, porque é que o bem aconteceu, mas é só as expectativas que, de facto, um processo como este traz. Não é uma questão já que vai acontecer tão rapidamente como acontece na renda fixa, né? Que o Estado coloca também em ofertas primárias e a seguir nós conseguimos já tradar esta curva de experiência que esta curva de experiência toda vem dando aqui a todos os participantes, também aos próprios investidores, que de facto vão também com o tempo amadurecendo e vai amadurecendo todo o mercado. Somos novos e neste contexto a própria Bodiva em si, que é a nossa bolsa, tem ajudado muito, tanto como os seus membros e também a própria comunicação que faz o mercado. Não é? E temos levado esta mensagem aos investidores que, no fim de contas, o investidor em ofertas públicas pode participar nestes dois processos, tanto no primário, em abertura pública, e também no secundário, em transferências de detentores, de facto, de ações para terceiros. Pegando aqui nas palavras do Maurício, da curva de experiência, Raul, como é que foi para a Bodiva a operação que ocorreu com o BAE, que é público, foi um sucesso, foi a primeira, mas foi um sucesso. Que ganhos e que experiência a Bodiva aprendeu com esta operação? Sofia, questão muito pertinente. A primeira operação de venda de uma instituição via mercado de capitais, nós consideramos que tenha sido a do Banco Comércio e Indústria, através de um leilão em bolsa, que sabemos que foi para um número muito mais reduzido de investidores, onde foram identificados os parceiros estratégicos e também feitas todas as condições necessárias para, através das plataformas disponibilizadas pela Bodiva, fosse possível negociar as ações do Banco Comércio e Indústria. Nesta do Banco Angolano de Investimentos, que foi a segunda operação via mercado de capitais, apesar de se tratar de um IPO, portanto, o quadro regulatório, quer da Bodiva como do regulador Comissão do Mercado de Capitais, já era robusto o suficiente para permitir a identificação das necessidades que os emitentes deviam cumprir, no que diz respeito ao prospecto, no que diz respeito ao due diligence, no que diz respeito à proteção dos investidores e também à comunicação com o mercado. Entendemos que, para o caso do Banco Angolano de Investimentos e à semelhança do que aconteceu com o Banco Caixa Angola, a principal questão que se coloca foi que o emitente foi, por sua vez, intermediário financeiro. Por que isto acontece? Esta curva de aprendizagem no que diz respeito ao processo de realização de ofertas públicas de venda através do mercado de capitais, para o caso do BAE, a semelhança do que aconteceu com o Banco Caixa Angola, tem que levar em consideração que o intermediário financeiro é um banco comercial e o emitente é também um banco comercial. O que acontece, e uma das principais recomendações e feedback que temos tido dos investidores, quer locais como internacionais, é a possibilidade de dar
alargamento para que outros intermediários financeiros, outros bancos comerciais, outras corretoras, fundos de investimento possam também ter uma plataforma para colocação e participação na fase de oferta pública de venda, que é a fase de subscrição. Como sabemos, a fase de subscrição é a fase do mercado primário, fazendo com que os intermediários financeiros, como já repeti, as corretoras e outros bancos comerciais, se tiverem acesso a essa fase, o processo pode fluir melhor e também entendemos que, penso que talvez seja uma questão cultural ou de ceticismo ou da curva de aprendizagem, é que algumas das ordens começam a chegar nos últimos dias do fim do prazo de subscrição. Portanto, uma das notas que entendemos é que alargar para que outros operadores de mercado, corretoras, bancos comerciais, intermediários financeiros, fundos de investimento possam participar na fase de mercado primário, que é a fase de subscrição. Neste caso, refiro-me ao período de oferta pública inicial. Neste caso, para o Banco Caixa Angola, ocorreu de 5 de setembro a 16 de setembro, dar acesso a outros participantes à fase do mercado primário. Já no mercado secundário, como acontecerá agora no Banco Caixa Angola, uma experiência que também tivemos positiva do Banco Angolano de Investimentos é que, depois da admissão em mercado secundário, muitos investidores de outros bancos comerciais podem colocar as suas ofertas e fazendo com que tenhamos um trading mais ativo. Há investidores que, no caso, como conhecemos já historicamente do Banco Angolano de Investimentos, que compraram as ações no período de subscrição por 20.640 kwanzas, tendo agora o último negócio sido realizado ao preço de 39.000 kwanzas, portanto, representando uma apreciação de 89%. Portanto, há aqui uma oportunidade para os investidores em mercado secundário poderem tirar proveito da participação no mercado primário, que consideramos que deva também ser mais abrangente para permitir que mais investidores tenham acesso à fase do mercado primário. Apesar de, só em tom de conclusão da sua pergunta, apesar de nesta fase do mercado primário termos limitado ao banco intermediário e emitente, contamos tanto no Banco Angolano de Investimentos como no Banco Caixa Angola mais de 600 investidores novos acionistas deste banco. É com este processo que nós acreditamos contribuir para a dinamização do mercado de capitais, onde o Banco BAI tem agora recursos de 600 novos investidores que deverão crescer à medida que forem transacionadas mais ações no mercado secundário, à semelhança do que deverá também acontecer para o Banco Caixa Geral Angola. Passando aqui do Raul, qual é a expectativa, Vladimir, quanto ao processo do Caixa, do Banco Caixa Angola? Qual foi o volume de ações disponibilizado ao público para esta operação em bolsa? Quantos subscritores tendem ou prevêem receber? Ok, Sofia, nós decidimos, e de acordo com o prospecto que já é divulgado e é público, a oferta total foram 5 milhões de ações, dividimos em 3 segmentos, vamos dizer, a oferta para os acionistas, de acordo com o acordo parasocial que foi estabelecido. Para o público em geral, oferecemos 1.600.000 ações e, por último, para os trabalhadores da Bolsa Social, 400.000 ações, totalizando então 5 milhões de ações. A nossa estimativa é que consigamos realizar a totalidade da alienação. Os dados provisórios que temos levam a crer que será um sucesso e estamos a crer que será efetivado. Maurício, o Raul falou que nestas duas operações, tanto do BAI como do Caixa, a mesma instituição bancária foi o emissor e o intermediário. Como corretor, como é que vê estas operações? Bom, de facto aqui já esta questão foi explicada pelo Raul, porque diria eu que não há uma compreensão, a nossa visão ainda do escopo da nossa atividade, não é? Porque a nossa atividade por si só, por força, passa sempre pela consultoria ao investimento, porque acima de tudo há sempre, mesmo que tivemos a falar também de obrigações, há sempre um conselho técnico e acompanhamento ao investidor,
porque estamos a falar com o mercado e estávamos aqui a falar da curva de aprendizagem, onde de facto tem que haver melhor esclarecimento a quem vai participar, não é? Temos mercados mais maduros, onde inclusive há neste processo de roadshow, quer dizer, para aqueles pequenos investidores menos esclarecidos, cursos inclusivos noturnos de contabilidade, para as pessoas aprenderem a fazer leitura de um relatório, para aprenderem... Porque quando nós estamos a fazer estas ofertas aos investidores, principalmente aqueles mais leigos, eles também ficam com muitas dúvidas. E essas dúvidas, para nós que tecnicamente entendemos, às vezes são suscetíveis de criar-nos também dúvidas. Imagino para aquele pequeno leigo, para uma família que de facto não tem, imagina, nem nunca montou nenhum negócio, nunca teve experiência, mas tem uma renda e tem poupanças. E quer aplicar as suas poupanças. Como é que estas pessoas, quer dizer, ficam sem, de facto, um esclarecimento e não são pessoas com experiência, por exemplo, de ler um relatório financeiro, não têm esta experiência, não têm experiência de como iniciar e como entrar e quando sair, etc. São esclarecimentos normais de consultoria para qualquer investidor. Por isso, dessa explicação, eu digo que temos que ser, neste momento, mais comunicativos, porque o investidor... Mais literacia financeira. Em última instância, além da literacia financeira, o investidor tem que conhecer as vantagens e as desvantagens. Como também estamos aqui a falar de renda variável, estamos a falar de mais risco. Mais ganho, mas também mais risco. E, entretanto, se uma pessoa não sabe em que é que se está a meter, ela tem que ser esclarecida. Principalmente por o corretor, distribuidora, outros intermediários do mercado. Quer dizer, porque ele procura-nos para também quer ter certeza, sim. acima de tudo, em que é que se vai meter. E para nós termos um mercado rico em investimento, porque isto só cria aqui vantagens para a própria economia em si, porque é um modelo que nós sabemos que a própria parte do sistema financeiro, que é o mercado de capitais, com uma bolsa mais dinâmica, gera mais liquidez e mais fluxo de capitais. E isto ajuda por si só a própria economia em si. Não é? Temos a estatização do Estado e a passar para o setor privado. E é importante, de facto, que isto aconteça para o bem da própria economia angolana. Muito bem. Falou aqui de liquidez, que esta movimentação em bolsa gera liquidez. Raul, já temos algum número de quanto é que foi a apreciação das ações do BAE desde junho até a data? Temos sim, Sofia. O Banco BAE já realizou 16 operações, onde participaram 5 membros Bodiva. Os 5 membros Bodiva refiro-me a 5 diferentes bancos comerciais, o que viabiliza a liquidez entre instituições financeiras e também entre investidores. Aqui uma nota importante a dar, no que diz respeito não só à apreciação das ações, os riscos associados às mesmas. Para a operação do BCGA e como deverá ser o quadro normal, há uma nota importante de dar aos investidores que deverá salvaguardar a segurança no mercado. Os investidores, quando investem em ações, podem sim, senhora, buscar consultoria financeira ou também informação junto dos bancos comerciais. Há um formulário, que é uma peça fundamental que os investidores devem preencher, que diz respeito ao perfil do investidor. Mesmo as pessoas com renda devem identificar, e já o podem fazer no mercado de capitais angolano, nos mercados regulamentados geridos pela Bodiva, que tem instrumentos de renda fixa, refiro-me às obrigações de dívida pública, tivemos também as obrigações também de renda fixa emitidas pelo Standard Bank, temos as unidades de participação que são promovidas e negociadas pelas SGOICs ou pelos fundos de investimento, e temos agora as ações. Para as ações, ao contrário dos outros instrumentos que referimos, existe o risco de perda de capital em função da desvalorização do preço das ações.
Então, é importante que os investidores, antes de tomarem qualquer decisão de investimento num mercado regulamentado, preencham o formulário sobre o perfil do investidor. Esse formulário irá permitir com que o investidor perceba, ok, eu apesar de ter liquidez disponível, quero perceber se sou um investidor averso ao risco, isto é, não aceito perdas sobre o meu capital. Se for totalmente averso ao risco, não deverá comprar ações, nem em mercado primário, nem em mercado secundário. Se for moderado, poderá ter no seu portfólio, no seu cabaz de instrumentos financeiros, como referi, a Bodiva já apresenta diversos, alternativas também ao comum depósito a prazo que os bancos comerciais oferecem. Como vimos, a dívida pública, a dívida privada já ofereciam rentabilidades superiores até às oferecidas pelos bancos comerciais. Mas pronto, um investidor moderado deve considerar ter no seu portfólio não só instrumentos de dívida pública, também instrumentos de dívida privada, ações, depósitos a prazo e até uma componente também em cash para que, caso precise de acesso imediato à liquidez, não precise de materializar a venda de um instrumento financeiro. As materializações e os negócios via mercado de capitais através da Bolsa de Valores, tanto o nosso livro de ordens comunica diariamente em tempo real com o mercado, isto é, eu quero perceber a questão que me colocou. Quantos negócios foram feitos pelas ações do Dubai? Qual foi o preço negociado? Em que datas foram negociados? Hoje, o nosso livro de ordens, o nosso website, que de forma permanente temos procurado modernizá-lo, apresenta essa informação, repito, em tempo real. Número de negócios realizados, que instrumentos estão negociados, qual o último preço, qual a quantidade negociada. Isto faz com que o investidor, mais atempadamente, tenha acesso direto e de forma autónoma à informação. O que é que pretendemos fazer a seguir? Sabendo que comunicar com o mercado é fundamental, temos-lo feito, não só através dos vários fóruns que realizamos, e este é mais uma iniciativa nesse sentido, também através do nosso website institucional. Todos os nossos canais e endereços de e-mail estão disponíveis para apoiar os investidores e também, muito brevemente, iremos lançar uma nova plataforma que se chama Carteira do Investidor. O que é que esta Carteira do Investidor vai permitir? O investidor olhar para a sua carteira com os diferentes instrumentos que fazem parte desse cabaz ou desse portfólio, se preferirem, e vai conseguir perceber qual a valorização de cada um desses instrumentos, qual a precificação desses instrumentos à data de hoje, comparando com a data de aquisição. E conseguiremos também fazer extrapolações de perceber qual a tendência desse instrumento. Esta plataforma da Carteira do Investidor será inaugurada nos próximos 15 dias e estará disponível para todos os investidores, clientes dos bancos comerciais que têm uma conta Cevama. Naturalmente, a conta Cevama, como sabemos, é a conta custódia onde ficam depositados os títulos, poderão ter acesso à carteira do investidor, numa primeira fase de forma gratuita, e poderão acompanhar a valorização das suas ações, permitindo também a percepção dos movimentos da sua carteira, da comunicação com os seus bancos, com os seus intermediários financeiros, neste caso os bancos comerciais e as corretoras licenciadas, para além das já existentes que estão disponibilizadas através do livro de ordens e de todos os contactos que a Bodiva tem vindo a promover em todos os fóruns em que participa. Há um esforço da Bodiva em comunicar e divulgar mais a literacia financeira para os investidores saberem quais são o seu perfil e quais são os produtos disponíveis. Afirmativo. Sim. E, Sofia, se permitires também, reforçando aqui o contributo da Bodiva, nós, Banco Caixa Angola, também tentamos apoiar os nossos clientes, potenciais investidores, futuros acionistas, na decisão que eles irão ter nesse tipo de investimentos. Nós temos uma espécie de guia de apoio ao investidor, onde tentamos, de uma maneira resumida, sucinta, uma linguagem clara, objetiva, de explicar como é que funciona o mercado, quais são os riscos subjacentes a esse tipo de investimento, para facilitar, então, a decisão final. E nesse processo, por exemplo, da OPI, criamos um grupo específico de apoio, vamos dizer, da OPDESC, para poder explicar atempadamente aos futuros investidores os riscos, as vantagens e damos também aqui uma espécie de segurança e transparência do processo. Eu de facto percebo isto e já aqui ouvindo as duas partes, sou a título
o remate deste tema em concreto, mas para dizer que entre o investidor qualificado, que foi o que o Raul está a dizer, e o investidor não qualificado, porque os qualificados dentro da nossa atividade são aqueles que de facto têm uma percepção e têm um determinado número já de liquidez ou um determinado número de transações. E aí, assim, por lei está muito bem identificado, está muito bem feito. Aí depois temos os não qualificados, que são aqueles que têm pequenos movimentos, etc., as famílias, e está por escalões, que normalmente até às vezes são mais particulares, se bem que entre os qualificados aparecem também empresas e fundos que temos que, cabe-nos a nós, por lei, definir, depois de auscultar estas entidades. Mas para dizer que, de facto, na atividade financeira, às vezes é como um médico. Imagina que há alguém que segue a Matos, é cliente da Matos ou cliente de um outro investidor e que, em última instância, quando chega, ele não quer saber muito desses aspectos. Depois de coisa, ele, quando entra, diz: olha, eu tenho capital e resolvo. É pura realidade, porque se nós, por isso é que eu disse aqui no início, nós temos que comunicar. Se temos que comunicar e temos que fazer um trabalho conjunto, tem que ser conjunto com o mercado, porque eles vêm isolados e cada um na sua percepção de quem lhe cuida, né? Temos mercados que já temos os chamados family office, que ela acompanha uma família e tem que dar o resultado daquela família, e ele, quando vai a uma instituição financeira, ele, em sua instância, quer falar com o seu analista financeiro, com o seu advogado. Às vezes, inclusive, está dentro da instituição, trabalha naquela instituição, mas só confia na pessoa que lhe acompanha a carteira. Quer dizer, por isso, estarmos aqui a tentar encontrar opacidades, é melhor não, é melhor sermos comunicativos, abertos, transparentes, principalmente quanto com os maior for a comunicação, maior vai ser o interesse e a confiança do investidor. Mais confiança tem o investidor, porque o investidor, automaticamente, ele não quer, há muitos que nem sequer querem perder tempo a olhar para estes pormenores que estamos aqui a citar. Ele só quer: olha, eu confio em ti, entrego-te a minha carteira e dá-me rentabilidade. Mas por isso então, empresas especializadas, corretoras... Nem mais, por isso é que eu digo que acredito eu que nesta parte temos que trabalhar mais todos, claro, de facto, para que se transmita a confiança também ao investidor. Isso mesmo. Indo aqui para o Vladimir, temos já alguma previsão de qual é o encaixe que a Sonangol vai ganhar com esta operação? Sim, temos aqui uma estimativa, não vou adiantar números, mas o objetivo é sempre de tentarmos o máximo e pensamos nós que iremos conseguir. A nossa estimativa é que a procura irá suplantar a oferta e pensamos nós que aquilo, a estimativa que nós calculamos ou apuramos, irá se concretizar. Temos boas razões para crer que vai acontecer daqui a uns dias, né? Raul, temos aqui a Bodiva, que já tem uma experiência de 8 anos de mercado, mas só agora no último ano já me disse que já tivemos a operação do BCI, passámos pelo BAE e agora estamos a ter aqui a do Caixa. Passados estes 8 anos, depois temos estas duas empresas já cotadas, qual é a dinâmica que a Bodiva vai ter daqui para o futuro? A Bodiva irá continuar a posicionar-se como parceiro dos agentes económicos que tem sido, a promoção de informação ao mercado, com o suporte dos membros Bodiva. O papel dos membros Bodiva é importante, também garantirem que têm plataformas tecnológicas, que tenham a adequação e a modernização necessária para acompanhar os movimentos do mercado. Portanto, neste momento a Bodiva conta com mais de 20 membros, que são os bancos comerciais e as corretoras, fruto também das componentes de regulação, poderão surgir ainda mais corretoras que estarão mais próximo dos clientes. Portanto, o que a Bodiva pretende fazer é continuar a promover o mercado de capitais e a disponibilizar não só soluções, plataformas tecnológicas para que os investidores possam negociar uma multiplicidade de instrumentos, naturalmente que esses instrumentos têm que ser emitidos pelos
emitentes. O que é que a Bodiva tem feito nesse sentido? Tem feito inúmeras parcerias com associações e também com a Euronext, portanto com a East London Stock Exchange, para capacitar os potenciais emitentes. Sabemos que, naturalmente, no mercado em que o setor de banca e seguros é um dos setores mais organizados no que diz respeito ao relato financeiro, à organização das contas, tivemos, como aconteceu, 3 bancos a serem privatizados via Bolsa de Valores, porque são estas as instituições que, à partida, já preenchem os requisitos necessários para operarem no segmento de mercado de capitais, que é o mercado de Bolsa, que é bastante exigente no que diz respeito à proteção dos investidores e também à comunicação com o mercado. É importante entender que os emitentes deverão promover também as suas ações, as suas emissões, para quê? Para que os investidores tenham interesse em investir nas suas atividades, nas suas ideias e possam financiá-los para, naturalmente, alavancarem as suas atividades. Portanto, a Bodiva o que irá fazer é continuar a promover o mercado de capitais, a parceria com a Euronext, que conta também com já vários participantes desde o setor do oil and gas, setor de banco e finanças, que serão então os próximos potenciais emitentes, para além dos 3 que referimos. Outra nota que aproveitamos dar é que, para além destas entidades que estão a ser privatizadas via Bolsa de Valores, quero com isto dizer, para além dessas entidades cujo capital do Estado será privatizado, temos também já iniciativas em curso de entidades privadas que pretendem financiar-se única e exclusivamente através do mercado de capitais. Como é que isto acontece? Sendo uma alternativa ao comum financiamento bancário, um determinado emitente que pretenda financiar a sua atividade, hoje pode ir a um banco comercial. O banco comercial tem as suas limitações de financiamento a essa empresa. Já a abertura de capital social via Bolsa de Valores, o que permite é um número infindável de potenciais investidores, que poderemos ser todos nós 4 que estamos aqui nesta sala e todos os outros que nos acompanham através das várias redes sociais. Portanto, todos os investidores, através do mercado de capitais, poderão financiar a atividade de uma determinada empresa. Já se essa empresa se recorrer única e exclusivamente ao banco comercial, terá então as suas limitações. Para além disso, o pacote de incentivos fiscais que os potenciais emitentes têm também poderá ser uma alternativa para que eles aceitem percorrer o processo rigoroso de terem as suas ações admitidas à negociação nos mercados regulamentados, uma vez que, como refiro, o pacote de incentivos fiscal considera uma redução de 50% no IAC na altura de pagamento de dividendos. Isto é, hoje eu sou uma empresa fechada. Tenho uma distribuição de dividendos depois das Assembleias Gerais realizadas e pretendo distribuir dividendos aos meus acionistas de 1 milhão, vamos usar aqui moeda dólar, convertida em quase $1 milhão. Hoje, o quadro fiscal considera um pagamento de IAC de 10% sobre o montante de dividendos a distribuir. Já se a empresa estiver admitida, ou se as ações da empresa estiverem admitidas à negociação nos mercados regulamentados geridos pela Bodiva, há uma isenção do IAC de 50%, passando de 10% para 5%. Para além disso, como referi, muito importante, o acesso a um número infinito de investidores que pretendam financiar a atividade dessa empresa é, penso eu, dos principais incentivos que a empresa também possa ter, por além do fiscal. Outra nota muito importante tem a ver com a reputação e a visibilidade da empresa. Os mercados Bodiva, como referi, todos os dias são feitos relatórios estes são publicados no nosso website institucional. Eu posso perceber qual é a capitalização bolsista de uma empresa, se as suas ações e a visibilidade que o mercado tem sobre essa empresa, em função dos relatos financeiros que são partilhados periodicamente, e assim devem ser para que os investidores possam acompanhar o desenvolvimento dessa atividade, ajudam também que a capitalização dessa empresa possa também crescer. Reparamos no exemplo que há bocado temos do Banco BAE, se o preço de fecho na altura da OPV foi de 20.640
multiplicado pelo número total de ações, dava uma capitalização bolsista. Hoje, ao último negócio de 39 mil kwanzas, percebemos que a capitalização bolsista desta empresa valorizou 89%. Portanto, há um vasto número de oportunidades, para além do quadro fiscal, incentivos fiscais, redução do IAC, acesso ao financiamento e também a precificação transparente, disponibilizada aos investidores diariamente e até melhor em tempo real. E agora, quando tivermos a carteira do investidor, será ainda mais uma plataforma de acesso direto ao mercado que queremos continuar a disponibilizar. Claro, para terminar, muito importante também será trabalhar diretamente com os membros Bodiva, com as corretoras e os bancos comerciais, para que acompanhem e também tomem as medidas necessárias no que diz respeito à modernização das suas plataformas, a facilitação de acesso dos seus clientes. Reparem, os clientes são dos bancos comerciais ou das corretoras, que são os membros Bodiva, para facilitarem o acesso dos investidores aos instrumentos disponibilizados nos diversos segmentos da Bodiva. Maurício, pegando aqui nas palavras do Raul, expectativa é um elevado crescimento no mercado de bolsa. A MAD já está há 9 anos no mercado e agora também, além dos incentivos fiscais que o Governo está a disponibilizar, incentivar as empresas a atraírem-se mais, a investirem mais nestes produtos financeiros, temos também uma regulamentação que saiu que penso que a partir do próximo ano, corrija-me se estiver errado, as corretoras deverão intermediar todas as mediações financeiras, todos. Como é que a MAD está-se a preparar para esta mudança de mercado? Como disse aqui o Raul, e muito bem, a própria Bolsa está a incentivar os seus próprios membros a aderirem a ferramentas mais robustas. Elas também ajudarão a melhorar, e nós também internamente estamos a melhorar estes processos sempre das infraestruturas tecnológicas, de preparação das diferentes áreas, nomeadamente de melhorar as áreas de conformidade, de risco, controle interno, compliance, porque entendemos nós que é um processo que, de facto, de adaptação, porque podemos aumentar o número de transações e, como sabe, que nesse quesito uma das áreas nucleares de uma corretora, de facto, às vezes acaba mesmo por ser a sala de mercados, que faz o day trader, né, que diariamente está ligada ao gestor da plataformas de mercado, que é a Bodiva, para fazer as suas transações de ordens de clientes. E é normal que o mercado as corretoras vão acabar por ter este número de operações a dobrar ou se calhar a triplicar e principalmente também no que tivemos aqui a dizer, com o aumento também de mais emitentes, não é? Como já estamos aqui a prever, e a Bolsa em si, principalmente agora chegar desta parte da renda variável, vai haver, se calhar, algum apetite de mais movimento. Quanto mais se emite, mais robusta fica a Bolsa, aumenta também, de facto, a responsabilidade e o trabalho em si dos seus próprios membros, principalmente nesta questão da corretagem e intermediação financeira. Acreditamos nós que estamos a preparar, a criar todas as condições, como eu disse, em toda a vertente da própria empresa, para que nos preparemos, estamos preparados para este desafio, não é? Este desafio que comporta, como eu sempre disse, mais concorrência, mas é preferível fazer concorrência com diferentes players na mesma sigla, imagina, com corretoras e distribuidoras, que é que de facto podem fazer uma bolsa, não é? E imagina que se fizermos com quem detém e é transversal ao sistema financeiro, que já tem banco, tem bolsa e tem seguro,
quer dizer, é um bocado aquele jogo desleal, não é? E que, de facto, que qualquer grupo financeiro que, de facto, constitua a sua própria corretora ou então utilize os canais das corretoras para que, de facto, participe no MVM. Quanto mais players no mercado, nós todos crescemos. Não, e salvaguardamos uma coisa importante que, de facto, é um princípio da própria Comissão de Mercado de Capitais ou qualquer comissão regulatória, que é o princípio de salvaguarda do próprio investidor. E o investidor não é defraudado, participa com mais informação, com mais transparência e, entretanto, a partir daí as coisas correm melhor para a própria economia. Esta transparência que aqui o Raul dizia, Vladimir, com esta operação e capitalização em bolsa do Banco Caixa Angola, como é que vocês aliaram isso ao vosso plano estratégico? Porque isto exige maior rigor, maior transparência dos processos. Como é que o Banco Caixa Angola se revê daqui para frente em termos de seguir esses procedimentos? Bem, isto era uma das questões, um dos fatores que estavam também em cima da mesa e que está, inclusive, registado no nosso plano estratégico, no prospecto que é público divulgamos isso mesmo. Uma das questões é reforçamos aqui a transparência, o rigor, a resiliência e a confiança que os futuros investidores poderão ter connosco. Nós somos duplamente supervisionados, quer pela CMC aqui internamente e também na vertente europeia, devido ao acionista que temos, que é o Grupo Caixa Geral de Depósitos, e isso acresce então nas nossas responsabilidades de termos aqui as nossas atuações dentro daquilo que é o normal na questão da governação corporativa, nos padrões internacionalmente reconhecidos. Bem, é algo que é uma questão de honra do nosso banco prestar esse tipo de serviços dentro das normas prudenciais obrigatórias. Quanto a isso, os investidores podem estar salvaguardados que o nosso banco exige e pauta pela contínua divulgação dos processos dentro do rigor mínimos exigidos. O Raul falou em incentivos fiscais, existe a transparência nos processos para atrair mais investidores, mas o número de investidores no mercado de bolsa ainda é muito reduzido. Não sei entender o porquê. Portanto, o processo que uma empresa que esteja admitida ao mercado regulamentado é exigente. O processo não inicia na Bolsa de Valores, culmina na Bolsa de Valores, mas terão de ser preenchidos requisitos da Comissão de Mercado de Capitais como regulador do mercado de capitais. No que diz respeito ao prospecto, ao relato financeiro, à apresentação de contas auditadas, à apresentação do plano de negócios, todas estas informações também no que diz respeito à consultoria financeira. A assessoria jurídica são, digamos que, pressupostos necessários para que uma empresa esteja então cotada em bolsa. Algumas das empresas, como temos vindo a acompanhar, do setor de finanças, seguro, oil and gas e telecomunicações, já estão organizadas para cumprir com esses requisitos. O que é que a Bodiva fez? Percebeu, ok, nós temos requisitos que irão proteger os investidores, irão garantir a transparência, mas devemos então flexibilizar para que outras empresas que ainda não cumpram absolutamente com estes requisitos, no que diz respeito, repito, relato financeiro, contas auditadas, plano de negócios, que tenham então uma flexibilização de acesso ao mercado regulamentado. A Bodiva está prestes a inaugurar o segmento de pequenas e médias empresas. Neste segmento, as pequenas e médias empresas, em vez, como acontece no mercado de bolsa, de terem contas auditadas dos últimos 3 anos por uma das Big Fours que sejam, já poderão fazê-lo com contas auditadas somente do último exercício e um plano de negócios
com uma visão futura também mais reduzida. Para além da consultoria financeira ser também mais flexibilizada, o que pretendemos é dar acesso aos peritos fiscais ou peritos contabilistas registados na Comissão do Mercado de Capitais e na Ordem de Peritos Contabilistas de Angola, possam prestar assessoria, que deverá contar com custos mais reduzidos do que as outras Big Four empresas de consultoria que conhecemos no nosso mercado, fazendo então com que os investidores emitentes, na primeira fase, possam ter acesso mais flexibilizado ao mercado de capitais e ainda assim cumprindo com os requisitos também necessários e exigidos pela Bolsa de Valores. Portanto, entendemos que o mercado de bolsa é um mercado exigente, as empresas devem estar organizadas para pertencerem a este mercado e entendemos que devemos ter também um segmento abaixo, vamos chamar um segmento mais de entrada inicial, para que as pequenas e médias empresas consigam cumprir com os requisitos daquele segmento. O segmento também traz alguma profundidade, alguma liquidez e permite a estes investidores financiarem-se. Claramente que quando esses emitentes estiverem preparados, poderão passar para o estágio seguinte, que é como nós chamamos a Liga dos Campeões, para o mercado de bolsa, num segmento onde todo o mercado estará acessível e também ainda mais exigente e continuamente transparente. Obrigada. Esta transferência que o Raul diz e esta atratividade de mudança de não só abarcar as grandes instituições, mas também olharmos para as médias e pequenas, porque os mercados se fazem com as médias e pequenas. Eu perguntava aqui ao Vladimir, o Banco BAE abriu caminho, o Banco Caixa foi a seguir. Na sua perspectiva como bancário, existirão mais bancos a entrarem no mercado bolsista? Penso que sim. Uma opinião como profissional, mesmo pessoal, penso que sim. O caminho é esse. Esse segmento do mercado de capitais está em franco desenvolvimento. É mais uma fonte alternativa de financiamento. E os agentes estão atentos à dinamização e à modernização da economia em si. E penso que teremos mais opções e mais operações do género num futuro próximo. Penso sim, estou confiante. Indo aqui para o Maurício. Maurício, em termos de corretora, que agora vai haver um boom, porque este mercado vai crescer, na sua visão como corretora, qual a importância de termos não só instituições públicas, mas também privadas a entrarem para este mercado da Bolsa? Eu acho que a importância em si começa, como eu disse no início, da visibilidade destas empresas e passam a ter outro escrutínio, não é? Porque quando uma empresa se torna pública, a partir daí tem maior visibilidade. E para já um dos requisitos é sempre este, que a empresa de facto tem esta visibilidade e mais escrutínio no seu modelo de governança, não é? E os próprios administradores a sua governança em si tem que adaptar-se ao estilo moderno da nova governação, porque estão também na alçada de público, né? Os seus próprios comportamentos em si. Entanto, também da parte toda do IFRC, que é o International Financial Report Standard, quer dizer, o próprio relato financeiro da empresa que vem a público tem que ser mais transparente também. Também na sua parte da própria responsabilidade social, tanto com os seus acionistas como também com o resto da sociedade, comportamentos como padrões mais elevados, e hoje já sabemos que uma das exigências já em outras geografias, que é o ESG, o próprio os próprios padrões do ambiente em si, em que de facto cumprir com políticas de governança, de corporativa e ética e ambiente, que são políticas que de facto hoje é muito exigente também nas empresas financeiras, não é? E também outra questão que passa muito a escrutínio, de facto, destas empresas
é o melhoramento na sua atuação, porque eu, de facto, só tenho apetite, ou estas empresas só continuamente, se eu sei que eu investir numa ação, eu estou à espera que, de facto, esta empresa também tenha um melhor desempenho no mercado, porque por si só tem os seus concorrentes, tem tudo e atua nesta determinada área. E como disse o Raul, e muito bem aplicado, então este conjunto de fatores, governança, relato financeiro, visibilidade, comportamentos, etc., ainda está reservado no nosso mercado a determinados setores que, pela sua dinâmica, já cumpriam estes requisitos. E estamos a chegar ao fim do nosso primeiro Maxidão. E eu queria que, em termos de, em poucos segundos, os nossos convidados atraíssem, dissessem aqui algumas palavras para atraírem que mais empresas entrassem para o mercado da Bolsa. Bem, diria que estamos presentes. O objetivo aqui é tentar dinamizar e fomentar cada vez mais esse segmento do mercado de capitais. Podem contar com o nosso apoio, quer a nível individual como a nível coletivo do setor da banca em si. Temos plena confiança nos nossos parceiros, na própria Bodiva, nas sociedades corretoras, distribuidoras, e mesmo temos um supervisor que tem facilitado muito e nos apoiado bastante na questão de ir ao encontro com as melhores práticas internacionais que este segmento proporciona. Portanto, acreditem que há mercado e há espaço para crescermos. Pronto, eu ia começar aqui, a minha nota final vai para o sistema financeiro em si, principalmente a Comissão de Mercado de Capitais e a própria Bodiva também, que tem a Comissão de Mercado no seu papel institucional, tem desempenhado também esta dinâmica e a participação da Bodiva, porque estamos aqui a falar de facto de duas empresas que já chegaram ao mercado de ações, quer dizer, principalmente no setor bancário, pelas condições que aqui já falámos, mas também temos a questão do BCI, da forma que chegou em leilão, que ainda não tem as suas ações, mas já o Estado conseguiu fazer a transferência para privados, e temos também outra situação do Banco Económico, em que, de facto, as ações dos seus maiores depositantes ficaram num fundo de capital de risco, que, querendo ou não, passa sempre por uma ação de mercado de capitais, tudo bem que ainda não com uma participação bolsista, mas também uma ação no mercado de capitais. E aqui dar esta nota, porque acho que de repente, num pouco tempo, começamos esta dinamização, né, que também já tem sido feita por lançamentos de fundos de investimentos, as suas unidades de participações em bolsa e outros instrumentos que vêm sendo dinamizados pela Bodiva. E desde já agradecer este papel tão preponderante e que, de facto, vai trazer também mais esta robustez ao nosso sistema financeiro, porque saímos todos a ganhar com um mercado livre, transparente e que consiga, de facto, trazer esta lufada financeira às instituições participantes no sistema económico angolano. A Bodiva reassume assim o seu propósito de ser um parceiro estratégico do Estado, assim como do setor privado. A Bodiva pretende disponibilizar aos seus investidores, aos emitentes, plataformas tecnológicas que assegurem a negociação com transparência e com equidade. Os investidores interessados em entender as oportunidades existentes nos mercados regulamentados geridos pela Bodiva poderão contactar os membros Bodiva, cujos endereços estão disponíveis no nosso website
institucional em www.bodiva.o. Caso os investidores ou emitentes pretendam ter um contacto ainda mais direto com a Bodiva, poderão endereçar as suas questões para o nosso e-mail institucional, que é apoio.investidor@bodiva.ao. A Bodiva, neste momento, oferece uma multiplicidade de instrumentos admitidos à negociação, tanto títulos do Tesouro como ações, unidades de participação. As ações têm sido, vamos chamar, o hot topic do momento, apesar de termos já privatizado o BCI via leilão em bolsa, o Banco Baia Angola através de um IPO e agora o BCGA. As ações do BCGA estarão admitidas à negociação a partir de dia 29 de setembro, permitindo a que todos os investidores tenham acesso, a partir do seu banco comercial, a partir da colocação de ordem dos bancos comerciais ou por intermédio das corretoras licenciadas, aos mercados regulamentados geridos pela Bodiva. Como nós terminamos no nosso moto, é importante a participação de todos, a consulta de informações, o processo de literacia financeira será contínuo, a Bodiva continuará a acompanhar os emitentes que queiram financiar as suas atividades, assim como os investidores que pretendam rentabilizar os seus recursos por meio de investimento dos instrumentos disponíveis para negociação. Os nossos contactos estão disponíveis no nosso website institucional. A Bodiva agradece a confiança de todos no mercado. Juntos fazemos mercado. Agradecermos aqui aos nossos convidados por disponibilizar para estarmos aqui nesta hora de conversa. Para concluir, só existe crescimento empresarial se houver investidor e só existe investidor se houver transparência no mercado. Nos vemos nos próximos episódios e até lá. E podem seguir-nos sempre nas nossas redes sociais do Clube da Nicha e da Bodiva.